Olá, eu sou Dagmar Castro e agora eu vou falar dos meus sentires e dos meus pensares nesses tempos difíceis de coronavírus. Eu estou aqui porque eu quero muito ter uma conversa mais próxima, mais íntima com as mulheres maduras como eu, as mulheres que estão enfrentando esses tempos de quarentena na solidão das suas casas. Eu compartilhei com vocês no final de semana que a minha Páscoa não foi tão solitária assim. Meus dois filhos mais novos vieram de São Paulo para ficar comigo na Páscoa. E foi muito pensado isso, não foi uma coisa irresponsável, porque eu estou aqui em quarentena há 3 semanas, né? Meus filhos estão lá também em São Paulo há 3 semanas. Então, era um território seguro nos encontrarmos, né? Eu não pude me encontrar com meu filho mais velho, que é médico, porque ele está nos hospitais, e ele falou: mãe, eu não sou seguro para estar aí com vocês. Então, eu fiquei com os 2 mais novos aqui, foi muito lindo. E eu quero confessar a vocês, minhas amigas, que hoje a minha vontade era só falar de gratidão. Ai, que gratidão ter aqueles 2 lindinhos, amorosos, cuidadosos, né? Cuidando de mim. Mãe, a gente veio para você não se sentir tão só. Muito lindo, né? Então, o meu impulso hoje era só falar de gratidão. E hoje eu quero falar com as minhas amigas maduras, como é maravilhoso a gente se sentir grata pelas coisas, né? Eu poderia olhar e falar: mas que pena, meu filho mais velho não está aqui, porque ele é médico, não pode vir. Ai, que pena, minha outra filha está na Califórnia, está muito longe, não pode vir. Às vezes a gente faz assim, ao invés de aproveitar o que é de bom, a gente olha para o que não tem. Ao invés de dar valor ao que tem, a gente olha para o que não tem. E hoje, pela manhã, quando os meus filhos saíram, eu falei para eles: queridos, sejamos sinceros, nós temos essa característica na nossa família, nós somos muito sinceros uns com os outros. Vocês vieram porque vocês amam a mamãe, ou porque vocês acham que a mamãe é meio maluquinha e estavam com medo que a mamãe fosse para a rua. E o meu terceiro filho, que é um lindo, super inteligente, falou: e qual é a diferença? A gente veio. E mesmo que a gente pense que você é maluquinha, mãe, de qualquer forma é amor. A gente te ama, e mesmo que você fosse maluquinha. Estar aqui é uma prova de amor. Então, vamos aceitar o amor dos filhos, vamos ver só o lado positivo das pessoas, coisas e fatos, e agradecer muito ao que temos, ao invés de lamentar o que não temos, não é? Então, eu estava nessa vibe de gratidão hoje, super feliz que eu ia sentar aqui agora à noite e conversar com vocês só de gratidão. Mas nós temos que, pelo menos uma meia hora por dia, sentar na frente da TV e procurar nos informar para saber o que está acontecendo. Então eu recomendo, minhas amigas, não assistam a Globo, não assistam a Band. Eu agora estou assistindo a CNN, que me parece um pouquinho melhor, ou um pouquinho menos ruim. E à tarde eu tive uma informação de que o Congresso, né, os congressistas brasileiros não aceitam abrir mão do dinheiro das eleições, né, do fundo partidário para as eleições, para socorrer as vítimas do coronavírus. E eu fiquei indignada, eu fiquei muito pé da vida. E aí, à noite, recomendo para vocês também, a partir das 8h30, 20h30, na CNN tem um debate muito interessante, onde eles analisam as notícias, né? Não vem aquela enxurrada de notícia que você não consegue absorver nem a metade do que vem ali. Então, tem um rapaz que chama Caio Coppola, ou Coppola, não sei a pronúncia correta, mas ele é um menino brilhante, inteligente. E ele falou de algo que mexeu muito comigo. Ele disse: então nós estamos diante de 2 Brasis. Um Brasil solidário,
amoroso, atento, a sociedade civil toda se organizando. Aqui em Curitiba eu já cooperei várias vezes com várias amigas que estão fazendo movimentos de cesta básica, costurando máscaras. Eu estou sempre colaborando com essas iniciativas que eu acho assim super, super bacana, né? Então tem um Brasil assim, um Brasil amoroso, solidário, que quer sair da crise, que quer sair do buraco, que não quer que a economia se perca, todo mundo trabalhando, todo mundo ajudando, e tem um outro Brasil que não está nem aí. E sabe o que me veio na minha cabeça, minhas amigas? Será que eles têm mãe? Será que o Rodrigo Maia tem mãe? Cadê a mãe do Rodrigo Maia para não puxar a orelha de um sem vergonha daquele? Cadê a mãe do Dória? Cadê a mãe do Alcolumbre? Gente, nós que somos mães, nós nos dedicamos a ensinar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado. Nos dedicamos a ensinar para os nossos filhos o que eles podem fazer para o bem geral e não num movimento egoísta. Como é que pode existir dois Brasis? Quem criou essas crianças que hoje são adultos e estão lá? Será que a mãe deles não sentou com eles e não explicou que uma nação precisa de todos os entes dedicados a que esta nação se torne boa para todos? O Rodrigo Maia está ganhando rios de dinheiro lá, mas ele não pode sair na rua. Se ele sair na rua, ele vai ser apedrejado. Para não dizer outra coisa que vão querer jogar nele, né? Então, será que ele não tem uma mãe? Então eu vou pedir para vocês, minhas amigas, com a força que a gente tem das redes sociais, para chegar na mãe do Rodrigo Maia e dizer: mãe, vá lá e fale com aquele teu filho, diga para ele: filho, não é hora de molecagem, não é hora de você ser um bonitinho, mimadinho e quer ficar levando vantagem em tudo. Cadê as mães dos congressistas? Eu vou convocar as mães de cada político neste país, para que elas sejam mães desses homens e digam: filho, não foi isso que eu te ensinei. Porque não é possível que uma mãe, em sã consciência, tenha ensinado o filho a roubar. A dizer: filho, pegue tudo que você quiser e nem ligue para os outros. Acho que a gente não faz isso. Mãe não faz isso. Mãe ensina o melhor. Então, se não aprenderam e estão lá fazendo todo tipo de crimes contra a humanidade. São crimes contra a humanidade. Quando um grupo de homens se junta para tirar uma verba que é para salvar vidas, eles estão matando pessoas. Isso é crime. Então, as mães daqueles criminosos com grande potencial de letalidade, gente, fala sério, essa corrupção na política brasileira mata mais que coronavírus. A pandemia, que é a corrupção na política, tá? Não posso falar pandemia porque eu não sei qual é o nível de corrupção nos outros países. A gente sabe que a política, a ação político-partidária, ela é corrupta na maioria dos países, e alguns mais, outros menos. Mas a epidemia da corrupção dos políticos brasileiros mata mais que o coronavírus. Posso garantir para vocês. Eu não tenho os números aqui agora, mas eu posso garantir para vocês que todo o dinheiro que foi roubado do Brasil nos últimos 20 anos condenou milhares de pessoas a morrerem nas filas dos hospitais. Condenou milhares de jovens a morrerem no tráfico, na violência, nas drogas. Porque todo o dinheiro que foi roubado do Brasil foi roubado do povo brasileiro, das políticas públicas que poderiam nos dar uma condição de vida melhor. Por que as cidades são violentas? Porque não se dá uma condição de vida melhor para as pessoas menos favorecidas. Então,
Meninas, quero pedir para vocês, vamos procurar localizar essas mães desses políticos. Se esse vídeo chegar até o Rio de Janeiro, alguém conhece alguém que conhece alguém que conhece a mãe do Rodrigo Maia. Vai lá e fala para ela, ô mãe, liga para o teu filho e fala, filho, não faça isso, você está me envergonhando. Se eu tivesse um filho como o Rodrigo Maia, eu estaria muito envergonhada. Se eu tivesse um filho como o Dória, eu estaria muito envergonhada. Eu ligaria e diria, filho meu, não faz isso. Filho meu, não comete um crime hediondo, de alta letalidade. Você está matando um monte de gente, cara. Então, vamos procurar as mães desses políticos. Gente, porque quando o filho está fazendo muita caca, a mãe tem que chegar lá e dizer, chega filho, vem para casa. Vou te botar no quarto de castigo, tá na hora de cada mãe pegar seu filho político e botar de castigo em casa, para eles pararem de fazer caca. Por favor, é o meu país, não destrua o meu país, o país dos meus filhos, dos meus netos. Da minha neta que tem 4 anos, eu não quero que ela vá morar em outro país, porque esse país virou uma M. E tá chegando um neto. É por ele que eu tô lutando, gente. Tô lutando pelos meus netos, pelos meus filhos. Eu não quero ter que ir embora desse país. Eu não quero que meus filhos todos vão embora. Meus filhos todos têm cidadania luxemburguesa. Então eles dizem, mas se o Brasil ficar uma merda, a gente se muda. Eu falei, não, eu não quero me mudar, esse é o meu país. Eu estou aqui para fazer o melhor que eu puder pelo meu país. Né? A minha filha mora na Califórnia e me diz, mãe, venha passar um ano comigo aqui, que você consegue a cidadania americana, né? O green card, se eu quiser trabalhar lá e tal. E aí eu digo, querida, te agradeço, mas esse é o meu país, eu amo o meu país e eu vou fazer tudo o que eu puder para que esse país se torne decente, sério, um país possível de se viver. Nem que eu precise chamar todas as mães e todos os políticos. Mães, por favor, ajude seus filhos a entenderem o que eles estão fazendo. Alguém precisa dizer para eles o que eles estão fazendo. Porque é demais, gente, é demais. O Congresso brasileiro negar dinheiro para o combate ao coronavírus e a todas as consequências sociais e econômicas que essa pandemia está causando. Para ficar com o dinheiro para fins eleitoreiros, para reeleger, para continuar com seus currais eleitorais. Gente, é demais. Não dá. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, minhas amigas, mulheres maduras, comecem a espalhar essa notícia até que a gente vai localizar algumas mães e vamos começar o movimento Mães pelo Bem do Brasil, mães pela sanidade dos políticos, mães pela decência da política brasileira. Eu gosto de pensar que vocês estão comigo. Eu gosto de acreditar que vocês também querem um país melhor. Eu quero muito acreditar que a gente pode fazer alguma coisa, porque se a gente ficar em casa, presa, sem fazer nada, a gente pode enlouquecer, queridas. Eu tenho uma amiga que é muito querida, teve um problema seríssimo de coração ano passado, e ela teve um infarto, teve vários problemas do coração, fez cirurgia, não resolveu. E aí me veio um jogo de palavras que eu disse para ela. Ela é muito indignada com a política, só que ela é uma indignada da alta sociedade que não faz quase nada, né? Então eu disse para ela, querida, indignação sem ação faz mal para o coração. Então não vamos nós adoecer do coração, queridas. Podemos nos indignar? Sim, podemos e devemos, porque a indignação nos move, mas temos que fazer alguma coisa. Enquanto estamos presas em casa, vamos usar a força das redes sociais, vamos localizar as mães. Operação Localiza Mães, mães de políticos, para que alguém possa mostrar para eles que crime hediondo eles estão cometendo. Crime de lesa pátria, crime de lesa povo, crime de lesa futuro. E o futuro é nosso, não é deles. Eles não têm o direito de fazer isso com a gente.
Então, meninas, desculpe se eu me empolgo aqui, mas é que essas coisas me vêm para falar para vocês. E antes de gravar o vídeo, eu faço uma oração e pergunto para Deus o que o Senhor quer que eu fale. E aí Ele me traz essas coisas. Então, eu quero ser uma voz. Pode ser uma voz que clama no deserto, mas eu quero ser uma voz para clamar pelo bem desse país. Queridas, obrigada pela atenção de vocês. Eu sou Dagmar Castro e assim eu falei. Beijo.